Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Galera, mais um episódio aí do Fundos Podcast. Para honra e a glória do Senhor Jesus, tudo que vai acontecer hoje aqui, fique ligado que hoje entrevistado aí, você vai ver que dá para levar o reino de Deus através de várias outras formas, assim como que teve alguns convidados que já mostrou isso para você. Se você ainda está em dúvida, hoje é um dia para você tirar todas as suas dúvidas. Você vai ver que vai ser grande coisa aqui hoje. Galera, mas antes, falando dos nossos patrocinadores rapidinho, a Dream Skate Shop conosco aí sempre fortalecendo. Cola lá na loja se você ainda não colou. Se você não é de Franca, tem o site aqui. O site tá aqui embaixo. Eles estão com uma coleção de tênis nova lá da Ous. Estão com um bagulho muito da hora. Fora que eles têm a própria linha de roupa. E se você precisa de peças de skate, lá também tem tudo que você precisa, tanto nacional como importados. Então, vai lá, Dream Skate Shop. O endereço aqui da loja de Franca vai estar aqui. E também o site vai estar aqui embaixo. E junto com nós, sempre aí a Bagnarelli personalizado, sempre ajudando nas canecas, fortalecendo algum bagulho que a gente precisa aqui, sempre deixando a gente sempre com as coisas mais personalizadas que existe. Então, se você precisa aí para sua marca algo assim, essa é a hora de você se personalizar e deixar sua marca com o brand dela ótimo. Certo, família? Antes da gente passar para o nosso convidado, roda a vinheta aí, hein, galera? Galera, hoje eu tô aqui com ele, Josuel Ventura. Exato. Cara, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. É um prazer imenso ter você aqui. E, galera, se apresenta um pouco aí pra galera, fica à vontade. Boa. Primeiramente, obrigado, Fabrício, pelo convite. Quero cumprimentar vocês aí com a paz e a graça de nosso Jesus Cristo. A todos que estão nos acompanhando aí no Funes Podcast, do grupo Funes Movement, que aí aqui é sede da pastora Mira, inclusive um abraço para ela, para Ana Paula. Cara, para falar um pouco de mim, inclusive hoje é a primeira vez que eu tô do outro lado, né? É verdade, você comentou que ele essa sensação de estar do outro lado. É muito mais prático, às vezes, você entrevistar a pessoa do que você, às vezes, falar. Mas boa parte das pessoas que me conhecem aí, a galera que não me conhece, eu sou Josué Ventura, tenho 29 anos, sou casado há mais de 10 anos, tenho uma linda filha de 8 anos, a Elizabeth. É uma esposa maravilhosa, não tenho como não dizer dela, porque você vai ver o nosso bate-papo aqui, 80% da pessoa culpada é ela, então um abraço para você, Tami, que vai estar depois assistindo. Como profissional, eu sou um gestor comercial, atuo para 3 empresas de forma independente, né? Hoje para o portal Notícias de Franca, né, que antigamente era Folha de Franca, agora teve uma fase de evolução para um novo momento que o portal tem vivido nessa crescente, né? Inclusive a gente vai falar um pouquinho desse portal. Sim, vai falar uma questão deles aí. Exato, vamos adentrar bastante um pouquinho na causa do portal. Também atuo para a Leão Produtora como gestor comercial também lá e também para a Bart Gestão Tributária, que é uma empresa que nasceu em Franca, mas hoje ela tem sua sede em São Paulo. Então, bacana. Essas são as 3 frentes que eu atuo, né? Cara, e assim, ó, vamos começar a desbravar essa questão sua de comercial. O que um gestor comercial faz? O que você faz, assim? Porque eu mesmo não sei, galera. Desculpa, eu não vou ser ignorante de falar que eu sei, mas o que você faz, assim? Como você atua nas empresas? Cara, o gestor, ele não tem efetivamente, às vezes as pessoas olham assim, mas um gestor, ele é um vendedor? Não necessariamente. Um gestor, na verdade, é uma espécie de uma peça dentro da empresa que ele consegue olhar para o coração da empresa, que é justamente a venda, e ele consegue fazer um mapeamento para ver se todos os cenários e todas as frentes de vendas, ou seja, a equipe de vendas que trabalham para a empresa, ela efetivamente está conseguindo ter os resultados, porque a venda ela tem uma oscilação em vários processos, né? A gente sabe que o cenário comercial ele oscila o ano inteiro. Nossa, o ano inteiro. E é justamente o gestor comercial que ele consegue criar mecanismos, olhar para várias frentes, treinar essas equipes também para verificar o que elas estão não desempenhando de forma favorável e trabalhar até o individual, às vezes, de um vendedor para conseguir fazer ele atingir as metas, os objetivos que a empresa tem. Então, assim, hoje, atualmente, nas empresas que eu atuo, nem todas têm a estrutura de ter uma equipe grande. Entendi. Né? Por exemplo, no próprio portal Notícia de Franca, a gente inicialmente tinha uma equipe, hoje a gente tem só 2, uma vendedora executiva, que é a própria Vanessa, e eu que atuo com ela. Então, às vezes, eu acabo que saindo da gestão para ir realmente para a área da venda. Então, eu acabo que fazendo a parte de execução de venda, prospecção de clientes, análise de perfil ideal, porque nem todo cliente converge para o segmento. Então, você tem que... Essa já vai o olhar, inclusive, do próprio gestor. Qual o cliente potencial para tal segmento, para tal produto, para tal serviço.
É assim, é uma nuance grande. É um trampo, é um trampo. É um E trampo. como que você faz essa prospecção de cliente? Como é que você utiliza essas ferramentas, assim, para Cara, você, assim? Cada um, eu creio que cada um atua de um jeito. Eu sei que tem uma base, mas, assim, como é que você prospecta isso? Como é que você fala que é um cliente potencial? sim, eu acho que assim, todo mundo pode olhar pra mim, às vezes tá vendo eu falar assim e acha que eu sou o especialista na área. Mas não, galera, não sou especialista. Eu tô ainda sendo um aprendiz nessa Bacana. área. Eu tô iniciei, na verdade, essa área em dezembro do ano passado. Agora, no final do ano, vai completar um ano já de atuação. Cara, é um cenário que você precisa fazer uma leitura, realmente, primeiro do que você está vendendo. O que você vende? É um produto? É um serviço? Se é um produto, que tipo de produto? Conhecer bem a fundo o produto. E aí depois você vai conseguir entender se esse produto pode gerar uma solução e para que tipo de público pode gerar essa solução. Entendi. Porque não adianta você pegar e fazer de porta em porta, como eu comecei lá atrás. E Lá bater. atrás, sabe o que eu fazia, cara? Lá atrás, é engraçado falar isso, lá atrás, quando eu comecei na Folha, eu fiz um mapeamento do centro de Franca, das principais Caramba. ruas, dos comércios ali. Aí eu fiz um mapeamento para analisar quais clientes não estavam inseridos ainda no portal. E aí eu peguei o telefone de todos, sabe a coisa de pegar realmente o caderninho e andar realmente na rua e anotar. Pô, cara, por que você não fez no Google? Porque nem toda empresa em Franca às vezes está no Google, cara, não tem o Google É Ads. verdade mesmo. E vou ser sério, é um número grande, cara. É um número Nossa. grande. É um número grande. Pai do céu. E aí foi aquela coisa, tipo assim, aí quando você fazia isso, cara, eu fazia no sábado às vezes, no período da manhã, ficava lá 4 horas no centro lá, Andando. circulando, andando, só fazendo. Aí na segunda, durante a semana inteira, eu fazia os contatos. Aí é aquela coisa do funil, você faz o contrato, a apresentação, depois da apresentação você faz, se o cliente se interessar, você faz uma proposta, depois da proposta você faz uma negociação, depois para o fechamento. Então, Caramba. é um processo, cara. E aí, para o vendedor, às vezes igual eu, independente, a dificuldade você só recebe quando fecha, porque você só recebe a comissão. Ah, é verdade. Tem essa questão É. do vendedor, né? Exato. Então, nem todos os vendedores têm, às vezes, Às vezes, alguns vendedores têm ajuda de custo, outros são assalariados. Hoje, eu vou ser bem sério com vocês. No cenário que a gente vive atualmente, com tecnologia de tudo, e baseado, inclusive, em vários livros que eu leio sobre vendas, sobre questão de gatilhos mentais, Sim. gestão comercial, e a própria faculdade que eu também curso, que é a tecnologia de gestão comercial, a área da vendas vai ser uma das que mais vai crescer. Por quê? O consumo tem aumentado, É verdade. várias coisas novas têm surgido, e quem vai fazer encaixar o que é novo para o que é ideal? É justamente o vendedor. Ele que vai fazer essa ponte, ele que vai fazer essa ligação do que é um produto, que é um serviço, para um consumidor, para um cliente que necessita. Então, respondendo, finalizando a sua pergunta, cara, assim, a prospecção, ela é um processo, ela é um funil. E aí você tem que entender e respeitar as etapas, cara. Não adianta se acelerar. Hoje, graças a Deus, eu tenho aprendido muito com vários livros de que há alguns processos que você consegue acelerar. Por exemplo, uma venda pequena, é fácil de você conseguir acelerar ela. Você consegue, verdade. às vezes, numa reunião só, você consegue fazer o fechamento dela. A venda grande, não. A venda grande, ela já exige um processo maior, porque você precisa respeitar várias etapas, entender várias necessidades do cliente. Ter, tipo, várias etapas, né? Entender as necessidades do cliente e, acima de tudo, a venda grande, você tem que conseguir equalizar o valor. Ou seja, às vezes você chega com um valor grande para uma venda de um serviço, vamos supor, 100 mil reais. E aí você chega para o cliente e dá só um contraponto de que só existe um problema. O que pesa mais, um problema ou 100 mil na cabeça do cliente? O 100 mil. O 100 mil vai compensar um problema para 100 mil. Será que eu consigo suportar esse problema? Exato. Agora, quando você enumera várias necessidades explícitas e até implícitas que o cliente às vezes não percebe, que às vezes não percebe mesmo, às vezes está lá no automático do dia a dia, e às vezes tem certos mecanismos, certos serviços na empresa, às vezes parece estar dando resultado e não está. E quando o vendedor ele elenca todos os problemas e coloca ele na balança, aí vira aquele contraponto. Nossa. Você tá entendendo? Entendi. Vários problemas por um custo de 100. Aí você fala, pô, 100 mil vai solucionar tudo. E aí vai na hora que você. Aí vai na hora que você vende o peixe mesmo. Exato. Mas parece ser fácil, mas aí vai realmente de uma investigação do próprio vendedor. Nossa, imagina É uma coisa muito minuciosa. Assim, o que às vezes é negativo, acho que a galera vai entender isso, é que infelizmente boa parte dos vendedores acaba que tendo uma imagem um pouco manchada do passado, né? Porque
Cara, quando você recebe uma ligação de um vendedor, você não quer parar pra Nossa, quando você recebe a ligação, tá claro, então. Você já vê que eu não, você não tem. Você já não tem, já. Tem, você tá entendendo? E aí vai justamente por conta desses processos, às vezes, errados, que muitos vendedores acabam que manchando, às vezes, essa profissão, cara. Mas, cara, quem lida com vendas sabe como é prazeroso, cara, você conseguir atender o cliente, saber identificar o perfil do cliente. Claro, cara, há vários perfis de cliente. Há o Nossa, perfil de imagino cliente mesmo. exigente pra caramba, há o perfil de cliente que às vezes não acompanha, há o perfil de cliente que é aquele que quer pôr preço em tudo ou que entende de tudo. Cara, Sempre tem, né? tem vários tipos de perfil. E aí vai do vendedor ter realmente um jogo de cintura para conseguir lidar. Às vezes você pode vender um produto que às vezes não pode beneficiar ou não servir, aí pode gerar uma frustração para o cliente. Mas é claro, acho que tudo disso, eu falo que os clientes meus sabem disso, por mais que talvez algum serviço não convirja, não satisfaça, o importante é que você tente gerar soluções. Sim. Eu falo que essa profissão casou comigo porque eu sou um cara que eu amo pegar um problema e gerar solução sobre ele, cara. Nossa, mano, eu sou muito dessa linha também, mano. Nossa, Tipo, eu gosto. surgiu qualquer coisa, qualquer cenário na minha vida, eu paro, eu penso, avalio, quero a solução e trago a solução, cara. Eu tento fazer isso. Vou dar um exemplo assim para você. Teve um cliente esse tempo atrás que falou assim: pô, tô precisando de um funcionário para conseguir a demanda, para depois fazer um trabalho de divulgação da minha marca e tal, para fazer um alcance, uma prospecção maior. Cara, eu arrumei um funcionário para ele. Você, tipo, fez a parte da RH ali. A parte eu vou explicar pra você e indiquei. Porque, tipo assim, a gente sabe que existe uma galera por trás que precisa de emprego, e a gente que tá no comercial, a gente consegue perceber isso. Pô, na própria empresa que eu trabalho no Leão, foram 2 lá que eu indiquei que estão lá. Nossa. A minha própria esposa. Tá lá, Tá lá, minha própria esposa. Um amigo meu que estava num momento muito difícil, ele é um excelente designer, precisava muito de serviço. Tá lá. Cara, e depois, inclusive, depois disso, a demanda de serviço para ele também aumentou, a qualidade da empresa também aumentou. Então, assim, a gente tem que, quando a gente vive num cenário assim, a gente tem que conseguir entender que às vezes Deus coloca em certos lugares, e aqui vamos trazer Deus para essa conversa. Sim, muito importante. Fica só no nosso lado. Às vezes Deus coloca a gente em certos cenários, não só para a gente ser abençoado, mas porque existe uma proporção de você também abençoar muitas pessoas. Sim. E aí vai daquilo, você não pode ser uma pessoa egocêntrica. E eu falo isso até mesmo no princípio da oração. Quantas vezes a gente ora mais sobre nós do que às vezes pelas pessoas? É verdade. E eu vou falar uma coisa bem aqui clara. Às vezes a gente é um egocêntrico desgraçado no termo da palavra. Sim. Porque a gente chega e fala só do nosso problema, da nossa cidade, do que a gente precisa, do que eu preciso almejar, do que eu preciso alcançar. E às vezes tem tantas pessoas à sua volta que você está vendo passar por dificuldades, está vendo passar por situações difíceis e você não para interceder pela situação da pessoa. Não se coloca no lugar da pessoa. E aí eu te pergunto, Deus quando olha para você, se ele dá e derrama misericórdia sobre todos, quando vê você colocar no lugar de uma pessoa e interceder por ela, ele sabendo que você está passando por uma situação difícil, mas você não está colocando a sua situação como a mais alarmante, a prioridade de tudo, mas você está colocando o próximo, que é justamente o que a palavra fala. O segundo mandamento mais importante. Mais importante. Como você acha que Deus vai te olhar? E, cara, você falando isso é muito bacana, porque você consegue levar o reino de Deus através disso, né? Se preocupando com as pessoas. O ID, né, mano, que Mateus 28 fala, Mateus 28, 27, se não me engano. Isso. Fala que é isso, mano. ID e levar o evangelho, sabe? Levar. Não sei se é Mateus, é o Marcos agora, né? Sim, é isso. Eu não sei se é os dois, eu tenho hora que... Mas os dois tem. Então, os dois tem, mas agora... Mas, cara, é isso, tipo assim, puxando pra essa questão do reino de Deus, assim, você fazendo isso, cara, é incrível. E seja, tipo assim, vamos colocar aí, como é que é pra você isso? Tipo, levar o reino de Deus através do seu trabalho. Cara. Seja levando alguém pra trabalhar lá, seja você se preocupando com as pessoas, como é que você enxerga isso no seu ramo empresarial, assim, no caso? Cara, eu vejo... Desde quando eu estava na escola, eu percebia isso, e aí vai para a galera jovem aqui o recado, que boa parte de todos os que são evangélicos, vamos colocar até um termo mais popular, crente, boa parte dos crentes, eles têm vergonha até mesmo no ambiente de trabalho, alguém chamaria de crente, cara. Sim, verdade. Eu tô falando que na escola vou dar um exemplo assim, na escola tinha um amigo que estava do meu lado, aí os caras começaram a zoar ele de crente e tal, aí os caras voltou para mim e falou assim, pô, Josué, você também é crente? Eu peguei e falei assim, cara, eu sou crente com orgulho, cara. Acabou. Você tá entendendo? Os caras não falam nada. Por quê? A gente tem que entender, cara, que se eu tenho um papel
de evangelho na sociedade, por que eu vou me envergonhar? É verdade mesmo. Você tá entendendo? Lá no meu trabalho, como que é, e que eu senti, que eu percebo o que você falou. Cara, ser um exemplo hoje, em todos os ambientes que a gente tá, não é fácil. É verdade Porque mesmo. hoje existe uma coisa que às vezes as pessoas não percebem, e eu falo olhando para mim mesmo. Às vezes até inconscientemente a gente tenta vestir máscaras para ser ou para agradar as pessoas em vários ambientes. Eu vou ser até mais franco ainda comigo mesmo. Desde a minha adolescência até a minha juventude um pouco, eu sempre tive uma necessidade de querer me pertencer aos lugares, ambientes que eu tivesse. Então eu não queria ficar abaixo, então eu sempre até inventava certas coisas para estar no mesmo patamar que as pessoas, para estar ali. Entendi. Mas por que isso era assim, Josué? Porque eu sou filho único. E por ser filho único, Eu também sou filho único. você entende muito bem o que eu tô falando. Por ser filho único, o que às vezes a gente mais carece, cara, é de atenção e de estar no meio da galera, de poder sentir pertencente a um grupo, a uma roda de amigos e tudo mais. E é justamente nessa inocência de agir assim que a gente às vezes perde a consciência de quem a gente é, cara. É verdade mesmo. E aí você começa a se vestir de vários papéis aqui, ali, na igreja, na sua casa, lá e cá e cá. E aí quando você cresce, você para e você pensa, pô, quem que sou eu? Você fica sem saber a sua própria identidade, né, cara? Exatamente. E aí, por que eu tô fazendo esse parâmetro nisso aqui? Porque quando eu tive uma tomada de consciência na minha juventude, e principalmente para a fase de casamento, e depois do casamento, que aí eu consegui ter mais consciência ainda para o papel que eu queria ser como homem e como pessoa, é que para ser exemplo, cara, você tem que ser realmente verdadeiro, cara. E Sim, primeiro verdadeiro verdade. consigo mesmo. E entender que o exemplo é um legado que você passa muito mais forte do que as suas palavras. E por que eu falo que o exemplo é muito mais forte? Porque quando eu falava para minha esposa que eu amava ela, parecia ser algo muito fácil. Hoje, depois de 10 anos, eu entendo que a repetição de várias coisas que eu faço com ela, cordialmente, lealmente, e até às vezes quando ela não está perto de mim e eu mantenho o meu papel com ela de fiel, nisso eu vejo a verdadeira, o verdadeiro, na verdade, significado do que é o amor para uma Sim, pessoa. verdade. É nessa prova que a gente consegue ver. E voltando ao gancho da sua pergunta, quando eu estou falando do exemplo, tudo isso que eu estou falando para você, lá no trabalho eu percebo como um efeito muito grande. Por quê? Lá no meu trabalho existem pessoas de diversas classes, de diversos credos, pessoas de diversas escolhas, né? Tem pessoas que professam diversas fés e que também são de diversos gêneros, né? Sim, sim, E imagino. hoje lá no trabalho, quando eu entrei, tem uma pessoa que é um querido amigo, não tem como eu não falar dele, que é o Gustavo. Eu gosto muito dele, tanto dele quanto o Felipe. Cara, inicialmente, eu não sei como que ele me olhava. Se ele tinha uma ressalva comigo por ser crente e tudo mais. Mas ele já falou para mim que olhava, tinha um certo receio. Mas quando a gente criou uma proximidade tão grande, ele teve uma imagem totalmente diferente de mim. Principalmente também com o exemplo que eu comecei a demonstrar, ele começou a perceber. E chegou a um certo ponto que ele falou para mim, Josué, você é um cara iluminado. Isso é muito bom. Porque quando e eu falo assim, porque gradativamente eu comecei a criar um vínculo com ele começou a abrir comigo, eu também compartilho coisas às vezes pessoal comigo, com ele, e ele compartilhou coisas pessoais, pontos de vista deles pessoais, que às vezes ele tinha baseado em muito preconceito que às vezes a igreja tinha, ou que as pessoas da sociedade impunham sobre uma classe específica na sociedade. E quando ele viu meu pensamento, eu falei, cara, esse não pode ser um pensamento isolado só meu. Esse é um pensamento que pode ter muitos dentro da igreja. Às vezes, pode ser só o quê? Momentos que às vezes emergem de assuntos que podem ser polêmicos, É verdade. que pode querer classificar, generalizar e rotular que a igreja enxerga uma pessoa assim e que ela não pode se enquadrar aqui porque ela é assim. Cara, isso é mentira. Isso é mentira. A palavra de Deus, Cristo, ele morreu por todos, cara. E até uma coisa que eu falei com ele, ele sabe muito bem disso. Eu falei, cara, como alguém dentro da igreja, independente do cargo ou posição que esteja, sendo pecador, pode querer julgar ou condenar, ou classificar, ou rotular alguém de indigno perante Deus ou perante Cristo? Não tem, cara. Se tivesse uma pessoa que pudesse condenar você, simplesmente seria Jesus. Só existe ele. Porque foi o único que veio a esse mundo e que não teve pecado, e não se achou pecado nele, cara. E mesmo não se achando, ele foi condenado. Então, pô, quem sou eu para falar algo de alguém? Então, respondendo a sua pergunta, o sentimento que eu tenho, cara,
de entender que eu acho que nós, como cristãos, quando preservamos esse lado de sermos o exemplo em tudo, em caráter, integridade, e aí um exemplo primeiro com a minha consciência para com Deus, preservando a minha consciência em Deus, porque vai daquilo que eu voltei a falar para você dos jovens. Às vezes muitos adolescentes jovens fazem várias coisas, É verdade. naquela intensidade que é a igreja, pô, é muito bacana estar nesse movimento, é muito bacana estar no Funes Movement, ou no movimento que tem da sua igreja, e aí às vezes chega em casa, ou às vezes está num grupo de colegas e amigos ali, que às vezes está lá, cara, faz um pecado, comete uma coisa, e aí não reconhece, não tô te julgando, tá? Não reconhece que é uma fragilidade que existe às vezes na gente, cara. Nós somos frágeis. O exemplo que você falou é muito legal a gente até ressaltar, porque, cara, eu fico triste às vezes da galera falando muitas vezes assim, nossa, você é crente, mas nem parece. Não pra mim assim, tá ligado? Mas pras pessoas que muitas vezes tá na igreja, os jovens, mano, falam, mano, você é da igreja, nem parece, mano. Quem muito fala isso é o de fora. É, o de fora, porque olha, porque, mano, eu também fazer 4 meses que eu tô na empresa que eu tô hoje. Uhum. E, cara, pra quem não sabe, eu sou publicitário, gente. Trabalho hoje na DOT Publicidade lá e eu cheguei lá. Cara, e sempre deixei bem claro, tipo, que eu sou cristão e tudo mais. E lá tem, que nem você falou, no meio do nosso trabalho tem pessoas de vários tipos, de vários gêneros, e tudo bem, tá tudo certo. Isso aí a gente não tem o que fazer. Sim. E aí o que aconteceu? Cara, a diferença do meu posicionamento lá. Porque independente do que acontecia, do que os moleques lá falavam, eu brincava, tipo assim, eu não gosto muito de falar palavrão. Uhum. O brother que, se ele escutar isso aqui, ele vai saber que é pra ele, que eu sempre falo e eu sempre falo. Ele fala um palavrão, falou, mano, vigia essa boca, olha essa boca. Só que não é porque eu sou um cara chato, não, porque, tipo, mano, eu acho que a boca tem muito poder e tudo que você professa ali, algo vai voltar pra você, entendeu? E aí, um dia ali, ele tava meio pá, né? Falei, mano, eu vou falar um negócio assim, eu oro por você, cara. Ele, não acredito, mano. Aí, tipo, mudou, sabe? E os caras me enxergam como isso. Uhum. Então, tem alguns, talvez, que são um pouco agnósticos, que nem quer saber um pouco assim, mas os caras, mano, vê meus vídeos, vê os bagulho e falam, mano, você fala muito bem, você, tipo, você tem um bagulho da hora, tá ligado? Eu falo, mano, é Jesus, tipo, eu sempre deixo bem claro, mano, não sou eu. E eles percebem, cara. E eu tô só aqui só pra cumprir o que Deus me mandou. Se o Deus falar assim, ó, a partir de hoje você vai desligar todas essas câmeras, você não vai mais gravar, você vai fazer outra coisa. Mano, glória a Deus, eu desligo tudo, porque não é minha vaidade que tá nisso aqui, entendeu? Exato. Cara, esse exemplo, acho que os jovens têm que tomar cuidado com isso. Isso que você falou é muito importante. E aí vai daquilo que, às vezes, boa parte dos jovens às vezes não pode, às vezes não tem essa compreensão. Quando Jesus fala que nós somos luz do mundo, ele não tá falando de um reflexo como a gente está aqui sobre várias luzes. Ele tá falando justamente, você falou, atitudes que classificam e que olha como você colocou isso, fica bem nítido pra gente. Quando você tem uma atitude que é uma atitude que demonstra luz, a primeira pessoa que percebe é quem tá na escuridão. Sim. E Tá eu falo muito claro, a gente, vamos sei porque... É atitude, cara. Mas, cara, esse negócio de escuridão é muito isso, mano. Porque eu falo pros moleques, falo pra qualquer pessoa, falo, mano, se arrependa dos seus pecados. Traga à luz aquilo que você tá muitas vezes encobertando, que é o pecado. Agora vamos colocar a galera aqui dentro com uma comparação que um pastor uma vez falou muito isso pra mim, cara, e foi uma coisa que eu aprendi muito com o pastor Zé Maurício, que existe as pessoas que estão nas trevas e existe os crentes que estão na sombra. E aí na sombra, você sabe o que é sombra? Ó, Cristo é a luz, ele emana luz pra mim e pra você, tá? Aqui, eu e você, ó, ele emana luz. E às vezes o que acontece? Às vezes existe uma pedra aqui, em vez de você sair dela para receber luz, não, você quer ficar aqui, ó. É verdade mesmo. Aí você só vê a sombra ali, ó. Você não quer ficar na luz de forma completa. Cara, quando eu aprendi isso daqui, eu falei, isso aqui ele tá falando de dentro, cara. Existe trevas em mim, existe situações em mim que eu quero ficar preso, confortável, mantido isso aqui escondidinho, sem ninguém saber, para a luz não vir e ninguém ficar sabendo. Cara, não faça isso, porque se você não receber luz, você não tem vida, cara. Você não tem vida. E é isso, né, mano? É tipo, muitas vezes, assim, quando a gente coloca muitas vezes aquilo que tá incubado dentro de nós na luz, acaba, some. Assim, a gente. Mas é uma briga entre a nossa vaidade, nosso ego, não querer colocar. E aí vai muitas vezes é isso que, tipo, o exemplo, muitas vezes a gente quer ficar na sombra ali, eu vou na igreja de sábado e domingo,
Mas ninguém aqui precisa ficar sabendo. Eu posso fazer as coisas aqui e tá tudo certo. Uhum. Mano, você pode, você pode, mas eu não sei se é que nem eu tô te falando, eu já não sei se Exato. você vai subir, gente. Então, cuidado. E a gente tá falando aqui, é igual a gente falou desde o começo, a gente não tá falando no sentido de julgar, eu tô falando de olhando pra mim. Eu tive que olhar com várias coisas em mim, cara. E, cara, vamos ser sinceros, a gente vê coisas em nós quando a gente para realmente para querer buscar a luz em Cristo e realmente ser iluminado por ela para ser consumido e liberto de certas coisas. Cara, a gente às vezes fica pasmo de, às vezes, pensar assim, pô, eu faço isso, cara. Verdade. E aí vai daquilo que eu falei. Às vezes você tá tão preso assim, que aí acontece. Tem vários exemplos na Bíblia que mostram isso. Vamos colocar o próprio Davi. Você vai querer ficar mantendo o seu pecado ali pra ninguém saber. Escondidinho. Né? E aí, o que impede isso na sua vida? Cara, impede você de subir de nível, cara. Impede você de subir de nível, de alcançar outros cenários, de viver outros momentos com Deus, de conhecer mais Deus de forma profunda, de viver experiências novas com Deus, de ter uma intimidade mais forte, sentir a presença dele mais forte. Porque como é que você vai sentir a presença se você ficar longe da luz, cara? Não tem como. Tem como. Aí você vai querer viver. Como é que você não consegue sair da sua zona de conforto? Como é que você vai viver outra coisa com Deus? E aí vai daquilo que eu te falei para terminar a te perguntar a sua pergunta. Cara, hoje eu e ele, a gente tem uma amizade muito boa. Eu oro por ele em várias situações que às vezes ele passa lá. Na empresa eu ainda não atingi o objetivo maior, que é a case, mas eu acredito que esse ano eu vou chegar às minhas cases de sucesso lá na Leon. Mas, cara, ele tem, assim, tanto eu quanto ele, a gente tem uma admiração muito boa. E ele sempre olha para mim e realmente é o que você falou. Ele vê o exemplo e consegue, através do exemplo, perceber que, de fato... E aí, quando ele colocou a palavra iluminado, aí eu falei assim, não é para mim. Eu falei, cara, não é que eu em si tenho luz. Alguém que emana luz para mim. É verdade. Há uma fonte em minha vida. Há uma fonte por trás da minha vida. E aí vai daquilo. Se a pessoa começa a ver, uma hora ela vai querer essa luz, cara. É verdade mesmo. Quando ela quiser essa luz, você pode apresentar para ela. Caramba, a Leon, ela é uma produtora, né? Isso. Uma produtora e uma agência de marketing também, de publicidade. E lá, tipo, mano, que galera, ele também tem um podcast dele, eu vou deixar aqui embaixo. Isso. Tudo. E como é que é, assim, como é que você teve essa ideia do podcast? Como é que foi isso? Cara, lá... Tipo, mano, é que nem você falou, foi a primeira vez que você ficou daí, né, mano? Uhum. Tipo, então deve ser diferente. Eu já diferente. fiquei em algumas outras oportunidades, mas assim, cara, é diferente, gente. Vamos lá, é estranho. É estranho. Porque quando você entrevista, você fica bem à vontade. Agora, quando você tá entrevistado, você tem que ficar tipo, cara, o que eu vou falar? O que eu falo? Vou pensar aqui pra não falar coisa errada. Mas assim, cara, lá, inclusive um abraço ao Felipe, que é o nosso diretor lá, né, executivo. Ele é um cara sensacional, um cara que, cara, ele é extremamente profissional, tem uma experiência muito vasta em produção audiovisual como diretor. Ali o que eles fazem, cara, de produção de filme é uma coisa... Cara, eu acho que assim... Não desprezando as demais de Franca, mas pelo know-how, pela experiência, pelo tempo, é sem dúvida uma das melhores, cara. Eles já fizeram trabalho para nível nacional, Ana Hickman, Advanced, campanhas nacional, 1, 2, 3 milhas, independente do cenário que 1, 2, 3 milhas esteja hoje, mas na fase inicial eles começaram com eles, e cara, e aí foi os trabalhos da Leão que eles deram realmente o boom deles. E com a ideia do podcast lá foi o quê? Cara, a gente tem uma grande estrutura, a gente tem várias frentes de serviços. Franca tem vários empresários e vamos dizer assim, infelizmente o empresário de Franca ele não tem tanta desprendimento de querer fazer a sua marca ter um peso ou nome em Franca. A intenção dele é fazer peso e nome a nível Brasil, a nível estadual e tudo mais para ter até mais ganhos, né? Só que quando você vai olhar para o valor de marca de algumas empresas internamente dentro da cidade, cara, o cara às vezes é um baita de uma empresa gigante. Aí você vai fazer uma pesquisa assim, cara, não ouvi falar não. Nossa. Como assim, cara? Não vou citar nomes porque a gente tá aqui, não tem como. Mas, cara, nomes grandes, são nomes grandes. E aí eu falei, cara, tá na hora de a gente fazer um podcast. O Felipe falou assim, cara, vamos fazer um podcast para empresários. Eu falei, show. E aí eu falei assim, o que você acha da gente fazer assim? Faz o gravado, porque o gravado dá mais confiança para a pessoa fazer. Sim, né? Boa parte dos empresários não fica travado com ao vivo. A gente tem estrutura de podcast, que é uma das melhores. Falei, cara, a gente já traz o cara aqui, eu faço ele falar sobre ele, enalteço a trajetória da empresa dele,
faço um ping-pong sobre ele, faço inclusive ele dar conselhos sobre como a trajetória dele como empreendedor foi. E vamos ser sinceros, Fabrício, cara, o que tem de história de empreendedor em Franca, cara, é impressionante. Deve ter cada história que você Cara, vai falar lá. é que impressionante, deve ser, mano. é impressionante. Inclusive, ó, já aproveitando aqui, saiu Júnior Noronha, cara lá da Norma Flex, não sei se vocês conhecem ele, inclusive ele tem um Porsche aí, Porsche vermelhinho. Cara é fera. Sensacional essa entrevista com ele lá, o Fábio. Foi uma das áreas mais da hora, foi uma das mais leves, assim, mais descontraída mesmo, Nossa, bem naturalzona, bacana. sabe, cara? E quem gosta de nostalgia, cara, a gente remontou o negócio da Norma Flex quando era um restaurante ainda, antes de ser do ramo de que é hoje de móveis e móveis corporativos, né, cadeiras corporativas. A gente remontou de 99 para cá e o cara começou, sabe o que, como empreendedor? Vendendo fita de Nintendo. Nossa, Nossa, ele já começou nesse senso empresarial. Você lembra, né? Você zerou a fita de Nintendo na época. Hoje nós estávamos conversando isso, porque eu tenho 27, quantos anos você tem? 29. 29, eu tenho 27. Aí eu falei pros moleques hoje, falei, mano, nós sempre reunimos lá no trampo, na mesa de almoço, tá lá. E aí nós acabamos. Hora da nostalgia. Nós fica ali, né? Trocando ideia e tal. Eu falei, cara, e os moleques eles são mais novos que eu, né? Tem 27, esse moleque é um pouco mais novo que eu. Eu falei, mano, vocês não lembram quando vocês iam na locadora lá e pegava a fita e depois ia pra casa no final de semana pra jogar no Nintendo? Os caras, não, eu falei, mano. E quando você pegava a fita que era ruim, mano, você tinha que ficar com o final de semana inteiro. E soprar ela. E aí o jogo era chato, nós muitas vezes assim, e aí ficava lá e nós, tipo, tinha que ficar com a fita o final de semana inteiro. Aí você fala, eu acho que eu vou jogar mais um pouquinho só pra... Tipo, já tá aqui. Tipo, igual Mortal Kombat, você começava na primeira luta lá e até a luta do... Só esqueci o de personagem lá com os 4 braços. Os 4 braços lá. O Goro, acho que é isso mesmo. Aí chegava lá, acabava, era aquilo. Acabou, vamos voltar tudo do começo. Mas os moleques não lembravam, mano. Eu falei, cara, como é que vocês não lembram? Aí nós veio trazendo mais perto. Eu lembro de tal, das locadoras que tinha o Play 1. Pô, Play quem não 2. lembra de Sonic? Hoje eu e minha filha assistiu os 2 filmes do Sonic, ela... Nossa. Cara, claro, não tem como parar lá atrás, né? Ela não vai conseguir ter esse sentimento, mas eu faço ela tentar reviver. Mas respondendo o que você falou lá do podcast lá dentro, e aí, então, tipo, a pegada do podcast foi essa, a gente traz o empresário, a gente, inclusive, destina para ele até uns cortes selecionados, né? Dá para ele a oportunidade de ele poder contar a trajetória da empresa, de forma um pouco mais objetiva. A gente faz umas gravações de durações no máximo de 30 a 45 minutos, estourando no máximo. Entendi. E a gente traz de todos os segmentos. E aí o cara, a gente aproveita a presença do empresário ali e aproveita para apresentar a empresa, a estrutura, um pouquinho do portfólio nosso, porque aí a gente já nessa primeira abertura a gente consegue perceber se a gente tem alguma chance de talvez convergir algum trabalho específico para a empresa, né? Que talvez não tenha, às vezes, alguma frente que a gente atua. E, cara, na maioria das vezes, boa parte não tem. E aí a gente consegue convergir bastante. Então, foi uma estratégia muito boa. Ainda não intensifiquei ela ainda, porque eu estou direcionando... E aí a galera vai entender como que é isso, você também vai entender. Eu estou direcionando um pouco as minhas atividades, diminuindo elas. Entendi. Porque não adianta, cara, igual 3. Não tem como, às vezes, você ter um foco 100% para uma. É verdade. São 3 né? empresas. Como é que você vai focar 100% para uma? Se eu focar 100% para uma, eu tenho que abandonar as demais. Então, eu tento conciliar boa parte do meu tempo. Na Leon eu tenho o meu espaço, então na Leon eu concentro praticamente das minhas atividades. Hoje, se for falar, 70%, quase 80% das minhas atividades comerciais é focado para Leon. Entendi. E aí, claro, tem certos momentos que às vezes surge lá alguma coisa para a Folha, às vezes surge para a Bart, aí para a Bart eu intensifico bastante. Inclusive, igual a Bart, a gente fez o primeiro evento dela sobre tributação em Franca lá no Pádua Faria. Aí eu tive que concentrar o foco, porque foi um evento... Não vou conseguir falar os valores aqui, porque senão o primeiro depois vai falar, cara, não ostenta tanta gente não. Mas foi um evento considerável, um evento piloto muito bom, cara. Vamos ser sérios, tributação, e você conseguir levar 70 pessoas no evento para ouvir sobre tributação, cara, não é fácil. Eu sim, não sei se eu ia. Mas vai que mérito do Plínio, que é o CEO lá, inclusive, da Bart. Depois eu vou deixar para vocês, galera, conferir quem quiser lá depois da Bart. Tem, inclusive, uns melhores momentos. A gente fez um vídeo de cobertura do evento. Cara, ele trouxe o tema de uma abertura tão leve, cara, que qualquer pessoa que nunca tinha ouvido falar de tributação até entendia. E ele trouxe de exemplos fáceis. Tipo, ele comprou um kit do McDonald's lá, levou no evento, e o combo, né? Um combo do McDonald's. Aí tava lá um lanche, as batatas e o copo de Coca-Cola. Aí, tipo, ele levou a nota, a emissão da nota, né? Do pagamento.
Ele explicou lá a diferença, por que existe o planejamento tributário das empresas. Porque quando você pega, você vai ver se depois você comprar um McDonald's. Você compara lá qual que é o preço mais caro dos itens que às vezes você compra no Combo. É a Coca, cara. É o refrigerante. O lanche é mais barato, a batata é mais barata. E aí, tipo, você fala, pô, por quê? Planejamento tributário, cara, porque aí você paga imposto só sobre um item. Nossa. Aí, galera, ó. Vocês que tá aí querendo saber, aí essa A gente às vezes paga imposto e não sabe, cara. Não É sabe por verdade. quê. E tudo aí vai realmente da estratégia. Então, concluindo a pergunta sua, cara, lá atualmente é assim, o podcast está agora 4 meses já de atuação, Bacana. 12º episódio, a gente tem mais 2 episódios para rodar, e dia 31 a gente tem mais umas 5 gravações para fazer também. Então, que nem você, grava e solta, grava e solta. Aqui é, rapaziada, ó, nós estava aqui, né, na correria, hoje foi uma correria, aconteceu os imprevistos, e a gente tá aqui, nós tá até com o garoto aqui, o nosso amigo aqui novo hoje. Estagiário no Fune Podcast. Cheguei na igreja, vi ele sobrando ali, falei, vem cá, hoje que você vai trabalhar. Tá aí, galera, e é isso, é tipo, faça você, não espera, esperando não, porque senão... Cara, você falou que você é casado, né? Uhum. Quanto tempo? 10 anos, cara. 10 anos? 10 anos já. Começou com 19, assim, mais ou menos? Cara, casei com 18 anos. Com 18 anos, 18 mano? anos. É, que conta aí pra nós, como é que é casar com... Eu casei com 24, mas... Cara, bem sincero. Deve ter sido bem trash, né? Cara, casar sem saber, velho. Nossa. Assim, por que eu falo isso? Às vezes, pô, não... Cara, eu tenho uma esposa que uma das qualidades que ela mais venera numa pessoa é sinceridade. Então, igual eu falei, 80% que eu sou, você vai ver que vai ter coisa dela aqui. Não tem como eu ser sincero hoje, eu sou muito sincero em tudo. Cara, quando a gente casou, a gente tinha pelo menos uma certeza. De que a gente realmente tinha um sentimento muito verdadeiro um pelo outro. Talvez a gente desconhecia, talvez a força desse sentimento, a gente descobriu ele nessa trajetória nossa. E, resumindo assim, quando a gente casou, vamos colocar um termo aqui até direto, casou porque a gente às vezes precisava resolver a situação e que tinha uma pressão por nosso lado. Por quê? Entendi, imagina. Eu era líder de jovens, e aí, não vou expor o nome do líder que antecedeu eu, mas antes de mim já tinha um caso que o próprio líder tinha caído em pecado. Então já tinha um certo trauma. Já tinha um atenuante, vamos dizer. Cara, já tem um atenuante. E quando eu tava na fase para namorar com ela, a gente ficou 1 ano orando. Ela nem entendia o que significava isso. Vamos lá, tem boa parte da galera também que não entende o que é isso, orar, cara. Orar é um processo de você tentar criar dentro dessa fase inicial aí do namoro uma bagagem com Deus, que Deus consiga, nessa fase inicial, conduzir vocês para uma forma que vocês consigam se conhecer. Sim. E a partir dessa troca de informações entre vocês conseguirem criar base para uma relação para frente, conseguir vislumbrar isso. E ficou 1 ano orando, e aí depois a gente namorou por 4 meses, aí eu noivei, ficamos noivados por 6 a 7 meses e casamos. Nossa. Ela tinha 18 também? Tinha 18, mesma idade que eu. E aí a gente casou, cara, assim, eu tenho o exemplo do meu pai e da minha mãe, que eles estão com 30 anos de casado agora, tem um exemplo deles, mas a gente não teve diretamente alguém para parar e sentar e falar assim, cara, planeja a vida de vocês dois primeiro. Entendi. Entendeu? Planeja a vida de vocês, o cenário financeiro de vocês vão começar, de que forma vocês vão começar e tudo mais. Então, cara, o começo foi muito difícil, velho. Muito difícil. Imagino isso. Você tinha algum trabalho assim? Cara, eu comecei a trabalhar 1 ano antes de eu casar. E só que lá em Minas era o ramo de sapato, só que as empresas de Minas que abriram o ramo de sapato lá era para pagar um salário bem mais abaixo que o teto de Franca. Nossa! Você tá entendendo? Era o salário mínimo do mínimo. Do mínimo dividido por 2. E aí, olha só como que Deus, assim, apesar das nossas decisões, eu falo muito para os jovens, cara, que as decisões nossas, elas sempre têm um peso ou pro lado positivo ou pro lado negativo. Você tem que avaliar muito bem e ter consciência do que você está decidindo fazer na sua vida, porque a decisão, ela vai gerar uma consequência, seja boa ou seja ruim. Imagino. Então, pensa muito bem o que você quer decidir para qualquer área da sua vida, que as consequências vêm. Elas vêm, não adianta, não tem como fugir, ela chega. E aí, como que foi, cara? Assim, a gente casou, eu fiquei um pequeno período inicial na casa dos meus pais,
e ela conseguiu um emprego depois de sequência, lá onde a gente trabalhava também. E aí a gente conseguiu nossa casa, né? Conseguiu nossos móveis. Foi um momento muito, cara, foi um momento muito bom que a gente conseguiu Nossa, nossa casinha. Não era a casa própria, uma casa de aluguel, mas assim, os móveis, a gente comprou tudo novos, os móveis novos, uma casa muito arejada, muito gostosa. E, cara, passou muita dificuldade eu e ela no começo, porque, voltando àquilo que eu falei sobre o namoro, ainda ficou muita informação não passada. E quando vai morar junto é que aí realmente a gente se conhece um ao outro, né? Exato. E aí, cara, aí chegou um certo período que eu trouxe coisa de mim que eu não tinha falado pra ela, e essas coisas eu fiquei meio que segurando. Vamos lá, voltando, ó. Fiquei na pedra aqui, na sombra, e aí, olha como que esse cenário acontece. Fiquei na sombra e aí só tinha lá atrás o que eu tinha feito. Que às vezes acontece com a maioria da galera. E eu tô entendendo por que Deus tá fazendo essa conversa ficar só nesse teor aqui. É porque tem alguém que tá precisando ouvir muito isso mesmo. Eu só tinha feito uma oração de casar, pedindo perdão pra Deus e não tinha falado nada. Verdade. Entendeu? Entendi. Tô com a consciência livre com Deus, mas com a pessoa, Né? nada. Nada. E aí, olha o que Deus foi fazendo, cara. Passou um ano, tinha alguns atritos na relação, todo primeiro ano tem, e aí o agravante de ter algo ainda escondido. Conselho pros homens aqui, você tá ligado isso aí? Ó, nunca esconda nada da esposa, cara. Elas têm sexto sentido, mano. Se ela não tem sexto sentido, eu vou dizer uma outra coisa. Ela tem alguém, e se você for evangélico, tenha certeza disso. Ela tem alguém que revela pra ela, cara. É pior ainda. Aí é pior ainda. E aí, por que eu tô falando que revela? Porque, cara, acredite ou não, a minha esposa, em um determinado período de quase 2 anos da nossa relação, ela tinha um sonho repetitivo de uma situação minha. Nossa. E aí, cara, ela nunca parou pra me falar, porque ela, tipo, eu nunca comentei sobre nada, como é que ela ia sonhar? Ela achava uma coisa absurda. E aí, só que ela chegou no ápice, no momento, e falou, cara, ela chegou pra mim e falou assim, isso aqui. Eu sonhei com isso, e aí? Isso aqui é verdade? Nossa. Aí foi tipo assim, ó, eu tô aqui, Deus foi fazendo só assim, ó, pá, na parede. Agora, filho, você sai dessa pedra, É verdade, encara né? e vai, ou você fica e vai ficar parado aí. E ela vai continuar. Aí eu falei, aí foi a hora, tipo assim, na hora, eu coloquei tudo, falei tudo, expus tudo. Pô, parece ser uma coisa gravante, não foi uma traição, galera, mas, ó, pra quem acha que traição é só ato, não é, cara. O próprio Jesus fala muito bem isso, traição, às vezes é uma mentira simples que você fala, esconde e pronto, cara. A gente acha que mentira é uma coisinha pequena, cara, mas uma mentira gera muitos outros pontos negativos na relação. Verdade. E aí vai aquilo, uma mentira para alguém que preserva a sinceridade. Ali naquela fase inicial, o que eu prejudiquei, o que eu manchei? Confiança dela, cara. Se a confiança é uma coisa que... E aí, o que eu ouvi dela naquela fase ali? Ela falou assim, ó, depois, claro, depois de todo o calor do momento, a gente, não é que a gente deu um tempo, a gente deixou cada um digerir isso e ela pegou depois numa outra conversa um pouco mais franca, eu e ela, ela falou assim, ó, a gente vai continuar, só que eu não confio em você. Aí a escolha é sua. Já deixou bem claro, Deixou assim, bem né? claro. E aí o que eu pus na minha cabeça, ô Fabrício? Falei assim, cara, aí vai tudo que eu falei, consciência. Pus a minha consciência e ficou bem claro. Eu não tenho a confiança dela porque eu fiz isso. Aí veio outro conta pronto, e aí é que eu te falo como Deus vai te amadurecendo, fazendo você subir de nível. Deus pegou e falou assim, ó, talvez em uma atitude você perdeu a confiança dela, mas na construção de um tempo você pode reconquistar essa confiança. Sim, verdade. E aí eu coloquei, eu já falei para ela na mesma conversa, foi assim, ó, não importa o tempo que passe, não importa quanto tempo leve, eu vou lutar para reconquistar a sua confiança. Agora me pergunte quanto tempo demorou isso daí. Não imagino. 7 anos, galera. 7 anos para ela voltar e falar assim, hoje eu confio totalmente em você. E a Mas... confiança, mano, eu falo assim porque, que nem eu, vou colocar um pouco sua situação, assim, né? Uhum. Você foi líder de jovens, eu tô na liderança de jovens hoje, e eu sempre falo uma coisa bem pra qual? A que eu tô aqui? Então, peraí, galera. Ao vivo é coisa. Deixa eu só arrumar aqui, ó. Enquanto isso, nós repõe a água aqui. A gente repõe a água. Repor água aqui. Isso. Boa. Obrigado, irmão. Isso, tudo isso.
Hoje deu nem pra colocar os fones, geralmente tinha uns fones. Não, mas fica tranquilo. Tô acostumado com os dois lados. Mas só voltando ao raciocínio, tipo, eu deixo bem claro pra qualquer pessoa que for namorar. Uhum. Por exemplo, quando você tem 15 anos, vem adolescente de 15, 16 anos, fala, vou namorar. Falo, galera, erradíssimo, erradíssimo. Por quê? Nossa, mas por que, Fábio, você é radical? Sou radical. Uns meninos de 15, 12, 15 anos que tá começando ali, 16, 17, falam assim, cara, primeiro vocês têm que conhecer a Jesus. Deixo bem claro isso. Cara, vocês têm que conhecer a Jesus, vocês não conhecem nem Jesus, vocês não conhecem nem vocês mesmos. Como é que vocês vão querer assumir um relacionamento? Aí começa a vir os de 18, 19, 20 anos. Tô namorando, Fabrício, você abençoa? Eu falei, cara, eu não tenho que abençoar nada. A única pessoa que tem que abençoar é Deus. Se ele tá abençoando, você tá falando, mas como que eu sei que ele é pra mim? Como que eu sei que ela é pra mim? Assim, eu falo, cara, ora primeiro, ora. E uma coisa, começa a ver como é que ele é com a mãe, como é que ele é com o pai, Isso. como é que ele é com as outras pessoas. Exato. Porque, cara, assim, se o cara, ele é agressivo dentro de casa com a mãe, se ele é agressivo de casa, no mínimo, vai ser agressivo com você, você não tomar uns pancadão do cara, entendeu? E depois vai falar, é o diabo. Não, não é o diabo, é você que teve a escolha. Por isso que eu falo, começa a namorar, viu como é que é isso mesmo? Então tá, eu oro, converso e tal, auxílio, mas eu falo assim, galera, e daqui 3, 4 anos, o que vocês pensam? Exato. Fabrício, você muito cedo, não é cedo. Se vocês não pensam em ter uma família, que vocês começarem daqui 3, 4 anos, já ter uma família, pensar em casar e prosperar uma família, então vocês estão. Então vai ficar aí, gente 10 anos namorando e daqui a pouco larga, porque. Falo, cara, então você vai namorar, conselho meu, assim, você vai namorar, tipo, você que já tem idade pra namorar, já tem um emprego, também não vai aí, né? Meu sobrinho encanou de namorar. Eu falei, mano, você nem trabalha, mano. Como é que você vai namorar, mano? Para com isso. Quem vai manter esse namoro? Não. Quem vai te manter? Tipo, não, vai conhecer Jesus, adolescente. Vai conhecer Jesus, mergulha em Jesus mesmo, vai ter experiência. Depois, mano. E começou a namorar, daqui 3, 4 anos, 6 anos, não pensa em casar, cara. Eu falo, ó. E aí vai essa questão da confiança, né? Nesse período, assim, que a galera tem pra namorar, se conhece e expõe tudo já. Exato. Já expõe tudo. Fala, ó, eu sou assim, eu sou assado. Vamos dizer, é aquela sede pra querer conquistar logo. Sim, a conquista, cara, é tipo os defeitos. Cara, você vai pegar a pessoa, por exemplo, uma maçã que ela tá de um lado ela tá bonita, mas do outro lado ela tá podre. Tipo, a gente vai ficar ali querendo, nossa, eu vou conquistar ela agora, porque depois de casar, mano, depois de casar, as coisas ficam um pouco mais difícil nessa questão porque você tem que conquistar a pessoa dia após dia, cara. Exato. Não é simplesmente ser uma pessoa linda, maravilhosa no namoro e depois ser casado, você ser uma pessoa totalmente zoada. Todos nós, eu tenho erro, você tem erro, todos nós somos errados, nós somos pecadores, mas, cara, quando fosse ter um relacionamento, eu deixo bem claro, cara, pega, já expõe tudo ali. E outra, eu sempre falo, isso é minha frase de praste. Uhum. Pergunta pra pessoa e quem completa ela. Se ela falar você, já tá errado. Realmente. Já tá errado. Realmente. Porque você só é completo em Cristo Jesus. Só, de fato. Se a pessoa, eu amo ela, eu sou completo dela. Não, já falo, não, eu emocionado. Para, porque não dá. Então, cara, eu deixo isso bem claro, Zé. Sim. Falo, cara, não. E tem que deixar claro. Sabe, cara. mano, eu falo pros moleques, eu falo, cara, um casal agora acabou de casar, um amigo nosso aí, ele tá comigo aí lado a lado na liderança, eu falo, e aí, como é que tá? Como é que tá a vida de casado? Sabe, dou alguns conselhos. Por quê? Porque eu quero ajudar. Talvez o que eu passei, assim, talvez eu consiga ajudar ele. Vai fazer 4 anos que eu casei, agora dia 23/11. Cara, mas você nem pouco, mas eu já vivi bastante coisa, já tive uma bagagem, já posso ajudar. Então, cara, é isso que você falou, tipo, mano, não espere, porque uma hora ou outra Deus vai revelar, a irmã do Coque vai aparecer. E aí, mano, não adianta depois falar, Deus é ruim comigo. Não, Deus não é ruim com você. Deus talvez te deu até oportunidade, mas... Vai aquilo que você falou, a maioria parte das galera às vezes preocupa muito, tipo assim, nossa, qual que é a pessoa certa pra mim? Quando Deus vai revelar a pessoa certa pra mim e tal. Mas eu falo muito pra boa parte dos jovens quando liderei, que, cara, na hora que aparecer, primeiro, você vai sentir, você vai saber, você vai ter essa convicção. Porque você cara, a minha esposa, de todas as meninas que eu conheci, cara, ela era... E não adianta.
Toda mulher que você conhece, ela é diferente, cara. Ela é diferente. E ela não é diferente porque ela é diferente de todas. É porque ela é diferente de tudo que você procurava. E às vezes quando você acha ela, pô, é tudo que eu precisava. Nossa. E aí não é tudo que eu precisava, é tudo que realmente você precisa mesmo que você não tem, cara. Você não tem como caráter, você não tem como, às vezes, como homem, você não tem, às vezes, como nada. Porque, às vezes, quando você acha uma mulher simplesmente só pra suprir carência ou necessidade, cara, vamos ser sérios, eu falava muito para jovens com um comparativo, bagre você acha em qualquer lugar. Garopa, não. Há um pastor que ensinou isso daí. Garopa não, cara. Garopa não vai estar no meio dos bagre, garopa não vai estar no mesmo ambiente que os bagre, ela vai estar num lugar muito específico. Isso aí é... Muito específico. Então, por que eu tô falando isso? Porque quando Deus prepara essa pessoa, aí vai daquilo. Você também tem que se conhecer, cara. É verdade. Você se conhece? Fica o X da questão. Tem que se conhecer. José, deixa eu te perguntar um negócio. Como é que é? A gente falou um pouco da produtora. Uhum. Eu gosto muito disso, da questão jornalística, assim, né? Uhum. Você tá lá inserido hoje no Portal Notícia de Franca. Portal Notícia de Franca. Uhum. Cara, e como é que é o ambiente, assim, lá? Como é que é o ambiente jornalístico? Como é que é as coisas? Eu não sei se você fica muito lá dentro, assim, Uhum. mas creio que você deve passar e ver alguma coisa ou outra, assim. Como é que é, cara? Cara, lá foi onde tudo iniciou na carreira minha, assim, comercial, né? Cara, lá é um portal que tem, assim, uma credibilidade monstruosa. E quando eu falo credibilidade é porque é algo que não se vende, cara. E vamos ser sinceros, entre nós hoje, não só em Franca, cara, a nível geral, o jornalismo perdeu muita credibilidade, cara, por conta das parcialidades, notícias tendenciosas, notícias às vezes que até perseguem pessoas, cara, fazem perseguições jornalísticas e políticas. E o próprio diretor, hoje são dois diretores que tem lá, né, que é o Dr. Theo Maia e a Joelma Hospedal. Para quem não conhece a Joelma Hospedal, cara, ela é um monstro em jornalismo, um monstro. Cara, o que ela tem de conhecimento e o que ela tem de expertise e experiência, vamos ser sinceros, uma mulher que foi diretora do Jornal Comércio da Franca por 24 anos, cara. É muita coisa, né, mano? 24 anos, ela foi diretora da redação do grupo de jornalismo que tem lá tudo. Nossa. Então, ela é sensacional. Ela, inclusive, era o braço direito do Theo lá. E o Theo idealizou o portal com a intenção de quê? Promover um portal de notícias em Franca que noticia a notícia, o fato, com isenção. Não com imparcialidade, mas com isenção. O que é isenção? Eu trago o fato como ele aconteceu aqui agora, tipo... Caiu uma coisa na cabeça do Fabrício. Só isso, cara. Eu não coloco uma tendência sobre o fato, falando que essa pedra veio de outra pessoa, que alguém. Não, é o fato em si, eu narro, não coloco o partido meu sobre ele. A pessoa, quando lê, ela que escolhe o partido que ela quer ter sobre um fato ou aquilo. Entendeu? Entendi. Essa é, vamos dizer assim, essa é a essência do portal hoje, né? O portal, ele não tem, cara, um ambiente físico. Há lá no próprio escritório do Dr. Theo Maia um estúdio adaptado para Notícias de Franca, onde a gente realiza entrevistas, às vezes, com alguns convidados, né? Lá, inclusive, há um espaço para gravações também de spot. É um espaço também onde a produtora Ana Clara, ela também publica as matérias. Há um sistema, né? O portal é um sistema, sim, né? Um site, é um sistema muito vasto. A gente tem um arsenal, não vou conseguir te dar o número agora aqui desses 3 anos já do portal quase, mas um arsenal gigantesco de matérias. A gente tem mais de, acho que se eu não me engano, 30 editorias dentro dele. E a gente tem, claro que acho que você está puxando esse gancho para a gente chegar lá naquele assunto. A gente tem, hoje nós somos os pioneiros de Franca, e acho que talvez até do Brasil, nós somos o primeiro portal de notícias de Franca que tem um espaço exclusivo para a comunidade evangélica. E aí agora, galera, assim, você foi um dos idealizadores da Estação Gospel, como é que... Cara, surgiu isso? Como é que surgiu o Estação Gospel, cara? Que eu lembro só de eu passava aqui, e a pastora, vai ter um negócio assim assado. Falei, tá aqui, ó. Eu ficava olhando, falei, mas como é que vai ser e tal? Aí depois saiu que eu... Distribuíram o panfleto aqui, é? Cara, eu não lembro se distribuíram. Eu lembro que tava ali. Tava ali. Não, mas distribuiu que eu passei aqui. Eu passei cada igreja para os caras entregar. Cara, é engraçado falar disso aí, porque esse projeto, ele tem uma coisa comigo que Deus gerou faz 5 anos, cara. Isso começou com outro projeto que tem o mesmo viés que esse projeto,
só que com um patamar, uma proporção que eu nunca imaginava que Deus iria realmente me proporcionar viver isso. Bacana. Era um projeto que chamava Projeto Incendeia. A galera conhecia esse projeto, que era na Assembleia. Era um projeto que ele tinha a intenção, ele começou dentro da igreja, cara. Quando eu cheguei no Palmeiras, e eu vou colocar o Palmeiras aqui dentro da conversa, porque é uma igreja que eu nasci lá dentro. Eu nasci realmente lá, Sim. literalmente. Literalmente. Literalmente, quase, né? Não vou dizer que minha mãe não gerou, o parto foi lá, mas desde a minha nascença foi lá que eu fui apresentado e cresci lá. Quando eu voltei de Minas para cá, porque eu casei com a minha esposa em Minas. Eu casei em Pratápolis e vim para Franca, casado depois de um ano. E quando eu voltei, depois eu fui para Palmeiras, aí eu fiquei um período de três anos. Depois eu tive uma pequena ausência da igreja. E essa ausência, ela foi um esfriamento na minha vida mesmo, espiritualmente. Quando você, às vezes, você para assim, cara, tô casado, eu preciso focar na minha vida financeira. Aquela ilusão de querer conquistar para depois... vamos dizer assim, organizar a vida para depois querer fazer para Deus. Não faça isso, galera. Não resolve nada. Não resolve nada. Você fica só parado, literalmente. E aí o que acontece? No Palmeiras, quando eu retornei depois desse período que eu estava esfriado, aí eu voltei com aquele... Não só com aquele gás, mas eu voltei com aquela intenção de realmente ter uma comunhão com Deus íntima e poder viver, de fato, para Ele de forma ampla. Cara, eu cheguei na igreja do Palmeiras e eu fiquei assim... os irmãos vão entender essa idade que boa parte também, na época, vai concordar comigo, a igreja não tinha, cara, mais aquele sentimento de ambiente de família, cara. Tipo assim, pessoas que me conheciam ali desde quando eu nasci, quando eu cheguei... Não tô falando que eu ligo pra isso, não. Não ligo pra isso. Mas, tipo, cara, cheguei, nem comentou, pô, o cara tá aqui, 7 anos, 3 anos, o cara volta e, tipo, ninguém... Aí assim, eu percebi que a igreja tava passando por um período... E eu louvo muito a Deus pela vida do pastor Carlos lá, porque ele focou em um processo que foi muito ardiloso para ele, nem consigo dimensionar, que foi a expansão da estrutura da igreja. Ela expandiu para uma capacidade de 200 membros para uma capacidade de quase 500. Então, estruturalmente, uma estrutura bem maior. E toda a construção requer algo assim, né? Eu só não consigo dizer o tempo que foi para a ampliação da igreja, mas acho que durou 4, 5 anos, depois... Me corrijam os irmãos aí, mas foi um período grande lá que ele passou para essa fase e às vezes muitos irmãos talvez pode até julgar do pastor, pô, o pastor focou isso aqui, não focou a igreja, não focou os irmãos e tal. Cara, não é isso, cara. Não é o pastor que tem que acompanhar as ovelhas, as ovelhas que tem que acompanhar os pastores, cara. É verdade. A gente às vezes olha para a figura do pastor e quer que o pastor carrega a ovelha, cara. Claro que às vezes tem situações que o pastor faz isso com amor. Cuida das pessoas. Cuida das pessoas, cara, mas tem hora que, vamos ser sincera a palavra, tem hora que é preguiça mesmo do crente, cara. O pastor não vai buscar a Deus por você, mano. Exato, eu falo de mim igual eu tava lá parado porque era questão minha, não é porque o pastor foi lá me visitar, cara, ele me visitou, ele orou por mim, ele deu uma palavra, me chamou, me incentivou, fez o que ele podia fazer, mas o que era pra mim fazer, cara... Quer ir? Não tem como. Então, assim, colocando o contexto dele, aí quando eu voltei e tal, eu vi alguns pontos em vários departamentos das igrejas que estavam muito baixo. Eu sabia que o departamento de jovens tinha um número grande, estava reduzido, e aí aconteceu várias coisas que fizeram os jovens afastar. E é engraçado, quando acontece uma coisa na igreja, Fabrício, todo mundo quer colocar a culpa num ponto, num problema e tal, e não quer aquilo que eu e você falou, buscar uma solução para que os problemas resolvam. E tá explicado porque às vezes Deus escolhe a gente, cara. Sim, Porque tá os caras que é corajoso, desbravado. E aí eu não tô falando de egocentrismo, não. Porque é quem tem coragem, quem tem peito para às vezes enfrentar situações que às vezes a maioria não quer fazer. Quando você se torna uma pessoa que quer resolver problemas, você tem duas opções. Ou você resolve, ou você é taxado como culpado. Exato. E aí se pôr nisso é muito complicado. Por que eu falo? Cara, tem hora que eu me falo, mano, isso aqui tem tudo pra dar errado, mas isso aqui tem tudo. E aí eu que tô na reta, mas só que eu falo, mano, vamos resolver isso aqui. Exato. Eu não sei como a gente vai resolver, mas vamos tentar procurar uma solução, cara. Deus vai trazer uma solução pra isso. E aí, tipo, mano, é muito louco, porque, cara, eu falo, mano, vamos resolver. Não tá certo. Eu falo, tipo, mano, não tá certo. Deus tá me incomodando, alguma coisa. Mano, eu fico, mano, não tá certo. Vamos resolver isso aqui. Vamos dar um jeito, vamos fazer alguma coisa. Porque desse jeito não dá pra ficar. Exato. Aí fala, mas aí tem aqueles lá, né? Eu acho que devia fazer isso. Então vamos fazer? Não. Faz aí. Eles jogam pra ver quem vai ser. Entendeu? Exato. Aí o que aconteceu, cara? Aí, assim, a primeira coisa que eu fiz
foi falar pro pastor que eu estava à disposição dele para ajudar a igreja em qualquer cenário. Eu comecei a ajudar no departamento evangelístico, eu e um irmão chamado Adriano. A gente começou a fazer o porta a porta nos bairros mesmo lá do Palmeiras, né? A gente começou a fazer o porta a porta e aí eu comecei a tentar incentivar os irmãos para participar, só que viés evangelístico não é para todos. É complicado mesmo. É realmente, às vezes, quem Deus chama realmente para ir, e é os que, não vou dizer que tem vocação, mas que Deus vocaciona realmente para fazer e que tem esse viés para atuar nesse âmbito da evangelização. E aí, depois desse cenário, cara, aí foi aquilo. Deus falou assim, ó, como é que você quer ganhar alma se os de dentro precisam de palavra, de oração, de ajuda, estão feridos e precisam de suporte, precisam de manutenção, precisam de você ir lá e curar uma ferida, de você atar uma ferida, de você ir lá e passar um bálsamo na vida da pessoa e ela conseguir voltar e sentir. Aí eu voltei todo o meu olhar de evangelização só para os membros. Aí foi visita atrás de visita, eu com o pastor, às vezes eu sozinho com o irmão, aí foi visita atrás de visita, visita atrás de visita. Galera que lembra das minhas visitas sabe o quanto que eu voltava às vezes. Cara, eu chegava e aí olha como que é engraçado, às vezes você começa a visitar muito, aí eu comecei a olhar qual que era o ponto da igreja que estava mais carente, qual que era o ponto mais carente, e que traz vida e energia para a igreja, a juventude, baixa. Vamos supor assim, de 40 jovens tinha 2, 3. Caramba, mano. 2, 3. E aí Deus falou assim, cara, Deus falou assim, ó, visita os jovens. E já tinha os líderes lá. Não tô culpando e não culpo líderes, cara, porque são situações que acontecem. E os líderes que estavam lá, eles fizeram o que realmente podiam e até mais. Só que há situações que às vezes tá além do que a gente pode fazer, cara. Às vezes são situações que elas acontecem e às vezes não tem como, igual você falou, às vezes achar uma solução. É verdade mesmo. E aí, pô, José, como é que você achou a solução? Cara, eu não achei solução, cara. Sabe o que eu fiz simplesmente, cara? Eu me propus a querer buscar por uma solução e fazer o que você falou. Me propus, me coloquei na frente. Eu falei, Deus, eu sei aonde começam as soluções. É na intercessão. Só para fazer um parênteses nessa intercessão, galera, para que você não sabe o que é intercessão, é orar por pessoas, fazer a ponte de Deus até a pessoa, cara. Exato. Por isso que o ministério de intercessão numa igreja é muito importante. Ele é muito importante. É muito importante, cara. Ele é crucial para a igreja. E aí, como não tinha, que comecei. Falei, cara, aí eu chamei esse irmão que evangelizava comigo, chamei um outro, xará dele, Adrianinho. 2 Adriano, graças a Deus, colocou 2 Adriano naquela fase lá. E aí eu coloquei esses 2, e aí eu chamei alguns líderes dos adolescentes, dos jovens, e fui chamando alguns irmãos, falei assim, ó, toda sexta eu vou vir aqui depois do culto de ensino, a partir das 9h30, a partir das 10 até 10h30, 11 horas, e quero interceder só por essas vidas, principalmente pelas pessoas que estão afastadas, cara, por todas que estão afastadas. E aí no começo eu comecei a montar um caderninho com os nomes e tal, e aí eu fui intercedendo um por um, e aí não é só aquilo, não é só oração, é ação. Verdade. Ó, orava na sexta e visitava no domingo. Bacana. Ou no sábado, que desse tempo para mim, visitava. E aí, aquela coisa de visita jovens e tal, visita. E aí, de repente, o pastor pega e para e fala assim, Josué, eu quero que você seja o líder dos jovens aqui, cara. E aí, cara, na época, e aí ele vai entender o que eu vou falar aqui. Na época eu sempre gostei, porque eu vim lá atrás, gostava muito de barba, na Assembleia você tem identidade de não usar barba quando você exerce um cargo. Caramba, mano. É. Então eu não posso... Aqui. Hoje eu tô falando isso porque eu não exerço nenhum cargo diretamente na Assembleia, mas eu sempre ajudo naquilo que eles precisam. Mas quando eu exerço um cargo, eu também respeito todas as diretrizes. Sim. Eu vou, tiro, não tem problema nenhum com isso daí. E aí já vai uma dica para vocês, galera. Parem, às vezes, de querer mudar sistema de igrejas, cara. A gente vai entrar nesse assunto aqui das igrejas porque envolve a estação. Eu já tô falando isso porque cada igreja tem identidade, cara. Cada igreja tem a sua identidade. Não queira mudar o sistema, a forma que a igreja é. Se você não gosta, está descontente, vá para uma que adequa ao que você quer, mas pense também no seguinte: não é só a gente tem que se adequar a um sistema, uma coisa. Não é só as coisas que tem que se adequar a nós, mas a gente tem que se adequar às questões e aos sistemas. Então, assim, quando ele peguei esse desafio dos jovens lá, e aí, cara, eu intensifiquei realmente, tipo, montei uma liderança, trouxe a minha esposa para a parte do secretariado, trouxe um cara para fazer a parte de tesouraria, que ele já estava lá, então, tipo, o cara estava lá e não fazia nada. Falei, cara, você vai ser o tesoureiro aqui do grupo dos jovens. Aí eu peguei outro cara, coloquei ele como segundo, que era o Adrianinho.
Tava na oração, agora tem cargo. Agora você vai comigo. Agora você vai comigo. Aí, naquela fase inicial, cara, eu buscando qual que era o propósito daquela mocidade, e aí tinha um certo nome para a mocidade, e eu falei assim, cara, o que Deus quer que eu gere não tem nada a ver com esse nome, vou pedir a Deus um novo nome, coloquei um novo nome, chama Mocidade Geração em Avivamento, porque Bacana. era um processo para chegar ao avivamento, e aí mudei, cara, olha como é que foi os erros desde essa fase. Não mencionei pastor, a mudança do nome. Não falei nada. Só coloquei lá e foi. E aí, cara, nessa fase inicial, foi uma visita atrás de outra, cara. Aí eu te coloco aqui, cara, visitei às vezes jovem, chegava a visitar o mesmo jovem 3 vezes por mês. 3 a 4 vezes. E aí, tipo, teve boa parte deles que não vieram. E só que o que eu levava pra eles, cara, eu percebia, cara, era algo que fazia eles pararem, refletirem e falar, cara, eu não tenho isso. E a galera sabe muito bem disso. Eu não tenho isso nesse momento. E olha como faz mais sentido ainda olhar pra isso. Porque o que eles passaram, boa parte deles que hoje estão lá, é o que eu passei naquela fase que eu fiquei estacionado, cara. É verdade. Então eu passei algo estacionado, entendi por que eu passei aquilo. Quando eu voltei, eu sabia o que eu tinha para dar. E aí vai tudo que eu te falei. Deus só te leva para fazer coisas quando realmente te capacita ou te faz você passar por coisas que vai realmente beneficiar as pessoas. Isso eu tô aprendendo, cara, que é em tudo, cara. Deus faz coisas em tudo. Ele te dá um pouquinho aqui, beneficia o outro ali, te dá mais um pouquinho aqui, beneficia um tanto ali. E um crescimento maravilhoso, porque quando eu comecei a fazer isso, não vinha a galera do passado, mas começou a vir uma galera nova. Aí... Como começou a vir essa galera nova? Com aquilo que eu quero trazer agora para a gente já ir avançar no assunto. Com o projeto Incendeia. O que era o projeto Incendeia? Era um culto todos os sábados. Todos os sábados. Porque aí o que era engraçado? Até na época não tinha o culto dos departamentos, não estava tendo o culto das irmãs, não estava tendo o culto dos adolescentes. Às vezes acontecia... Tava só o culto, cara, tipo de domingo. Acontecia os cultos às vezes de adolescente e irmãs a cada, vamos supor, 2 vezes no ano. Caramba, muito 2, pouco. 3 vezes. Muito pouco. É o que eu tô te falando, o ambiente, o sentimento da igreja naquela época era um sentimento de acomodação realmente. Entendi. E não fazer quase que nada. E aí, cara, eu cheguei com esse gás, falei, todo sábado nós vai ter. E aí, era todo sábado, sabe o quê? Eu chamava um pregador diferente, trazia uma banda de fora e fazia um movimento. Mas era um movimento, cara, era um movimento, mas com um propósito, cara. Era um movimento de poder justamente fazer a palavra, incendiar o ambiente, cara. Bacana. Incendiar, de fazer com que o sentimento daquele ambiente possa ser resgatado realmente, das pessoas quererem viver a comunhão da igreja, de fazer para a igreja, de viver pela igreja, de ter prazer de estar ali. E aí, cara, no primeiro Incendeia, eu lembro muito bem disso, no primeiro Incendeia, cara, que o Leonai pregou, claro que você deve ter conhecido o Leonai Almeida. Mano, não. Mas, se por nome não vai ter foto, você vai lembrar. É que, tipo assim, eu sou 6 anos que eu não converti. Não, mas ele pregava muito para várias igrejas, como jovem, ele teve uma influência muito grande. Pode abrir. Abre aí! Chega mais. Ô, irmão! Chega nós. Entra aí! Chega nós. Tá participando aí do... Fala que eu te escuto. Boa. A chave tá aí fora, Marcelão? Não é. Tá dentro? Tá por dentro? Não, beleza, então. Miguel, pode ir? Olha, pode. Deixa na geral. Deixa na geral, isso. Boa. Com Deus, gente. Meu brother vai embora agora. Obrigado por ter ajudado nós até aqui, viu, mano? Muito bem, manda bem. Aí nós vamos voltar aqui agora, só essa câmera aqui agora. Bora, no centro. Então aí o que aconteceu, Fabrício? Aí, nesse primeiro, cara, Deus usou uma irmã lá no meio do culto, antes da palavra, e falou assim, esse projeto eu coloquei em seu coração, porque ele tem um propósito de difusão dentro desse local, mas tem uma proporção ainda fora. E quando nasceu o projeto Incendeia, a minha intenção era o quê? Só que aí vai aquilo que a gente fala, Deus dá o sonho para o jovem, dá o sonho para a gente, e a gente não sabe comunicar os sonhos às vezes. A gente não sabe expressar os sonhos. E aí o sonho era
Primeiro eu trago várias pessoas de várias igrejas, porque, cara, se a igreja não tava participando de cultos, eu abro um culto todo sábado, você acha que a igreja vai participar, cara? Se ela já não estava habituada, se ela não habituada a participar não vai, cara. Não é porque vai ser estranho, Vai ser estranho. Primeiro pode até ir, mas depois... Exato. E aí, cara, o que foi? Eu já sabia que talvez poderia acontecer isso. Não tô falando isso julgando os irmãos, porque eu sabia como estava a situação da igreja e dos irmãos no momento. E a intenção do projeto era justamente isso, resgatar o sentimento da igreja. Aí, o que era o sonho do projeto? Eu vou trazer vários convidados, convidar várias igrejas, convidar várias mocidades, conglomerar bastante nesse culto. E todo sábado, cara. Você já imaginou organizar todo o evento todo sábado, cara? Nossa, É toda semana, você entra em contato com várias gente e tudo mais, para estar ali, realizar e tudo, convidados. E aí, coloquei, personalizei um latão realmente do Incendeia com fogo, foi grafitado, inclusive pelo Wilson, sensacional o grafite dele. Caramba. E aí a gente fazia um pouco no intuito de não usar o púlpito, a gente usava só o latão ali em si, na intenção de ter uma proximidade a mais com os irmãos ali. Não querendo trazer coisas de fora para dentro da igreja, não querendo mudar, igual eu falei, não querendo mudar. E aí, cara, com a crescente do evento, veio muito jovem, cara, mas muito jovem de fora. E aí, tipo, nessa pegada de vir muito jovens, cara, veio, sem brincadeira, acho que ter vindo nessa fase inicial, uns 10 a 12, cara. E aí, ali começou a iniciar uma nova geração da mocidade. Porque eu não estava conseguindo trazer os do passado. Os que já estavam meio que habituados ali. Eu não conseguia trazer eles. E aí, tinha alguns, que inclusive a regência, igual a própria Thalita, que na fase inicial, quando eu fui líder, ela também assumiu a regência. E foi um desafio muito grande para ela nessa fase também. Hoje, ela é uma regente excepcional. Então, naquele período ali, cara, foi muito gratificante poder ter visto Deus operar de fora para dentro. Aí tem gente que fala assim, pô, mas não tem que ser de dentro para fora? Cara, Deus tem as suas formas de trabalhar. Ele trouxe de fora para dentro, e aí ele começou a germinar dentro, resgatando esse sentimento. Aí passou, cara, e chegou um período que eu fazia assim, eu era líder, dava aula para os jovens de escola bíblica dominical, fazia as visitas e tinha que participar. Então, e além da minha rotina pessoal, como eu trabalhava no Pesponto ainda, no calçado. E aí, conciliava tudo isso, cara. Tudo isso. A rotina... responsabilidade, né, mano? Era muita responsa. E aí, com a minha filha e tudo mais, minha filha na época acho que tinha 4 anos, 3, 4 anos. E nessa crescente, cara, dessa mocidade, uma coisa que eu ficava assim, pô, mas quando que esses jovens vão voltar, cara? E assim, não fui só que lá não, Fabrício. Eu ia constantemente, cara. Ligar, acho que os jovens chamavam de o líder chato mesmo, literalmente. Né? Chatão mesmo, cara. Cara chato, não deixa. Tinha um lá, cara, que inclusive voltou esse tempo, que ele chegou, foi um jovem novo, ele chegou, cara, e eu tinha sempre assim, cara, o meu sentimento é assim, cara, o jovem chega, você como líder, você vai entender muito bem isso. Uma das coisas que mais faz o jovem conseguir se manter, e principalmente numa igreja tradicional, é você conseguir acolher ele da forma que ele chega, e conseguir introduzir ele dentro do ambiente. É verdade. Porque tem, às vezes, a vergonha, tem, às vezes, a dificuldade da forma como ele chega, e, às vezes, olha como a igreja é e fala, pô, como é que eu vou me enquadrar? Em que lugar que eu vou ficar? Não tem nem amigo, nada. Não tem nem amigo e tal. E, cara, eu fazia isso na primeira vez que o cara chegava. Eu abordava o jovem na primeira vez que ele chegava, já falava que eu ia passar na semana já na casa dele, fazia realmente a visita e, tipo, depois já fazia ele participar do grupo e trazia ele pra dentro, falava que tinha um Incendeia todo sábado e tal, e trazia. E aí, cara, criava esse vínculo. Criava um negócio ali. Que ele conseguia sentir pertencente. E aí, depois a gente foi criando programação e tudo mais. Aí, o que era interessante? Os que não estavam, mesmo assim, participavam do grupo do WhatsApp. Então, eles acompanhavam o que acontecia. Ele estava ali, estava falando, mas essa movimentação estranha aqui. Acompanhava. E aí, o que aconteceu? Aí, depois que o Incendeia cresceu, eu comecei a fazer eventos esporádicos, eventos com uma proporção maior, tipo, chegava a lotar lá cerca de 300 pessoas, 250 pessoas, 250 jovens, e eu comecei a fazer o propósito, que é a estação gospel, só que dentro da Assembleia. O que era o propósito? Comecei a trazer igrejas, eu comecei a convidar várias igrejas, quadrangular, convidava várias igrejas, Lagoinha e tal, só que aí é o contraponto errado nosso, às vezes, jovem. Cara, compartilha com as suas lideranças, seus sonhos, velho.
Verdade. compartilha. Principalmente com o seu pastor. Assim, né? Exato. E aí, tipo, teve certos momentos por eu não compartilhar com ele a essência desse propósito, que às vezes ele não é que ele barrava, cara, ele tinha que pôr um limite. Ou senão esse cara aqui, Igor mesmo, não vou dizer que eu faria isso, porque nunca foi a intenção minha. Vai fundar uma igreja aqui e vazar, cara. É verdade. Mas acaba que transparecendo isso, não que não seja, cara. Porque vamos ser sinceros, todo movimento, em qualquer lugar que surge, quando surge, as pessoas, elas acham que as pessoas que fazem um movimento, fazem um trabalho, elas vão se apropriar daquilo para ter a sua imagem e se intitular de algo ou de alguém. É verdade. Claro, existe pessoas que fazem isso, não vamos descaracterizar. Existe pessoas que às vezes usam a igreja para apropriar a sua imagem da igreja e tudo mais. Não estou generalizando isso, mas não estou dizendo que todos são assim. Nem tudo é assim. E por que eu estou falando isso? Porque nessa fase que cresceu, ele demilitou o projeto, não cancelou, ele demilitou e falou, pode acontecer sim, pode fazer sim, mas se você fugir disso, aí tem que parar. Aí tem que... Aí tem que parar. E aí o que aconteceu, cara? O projeto foi e, cara, cresceu demais. Dentro da Assembleia era um projeto que tinha uma credibilidade muito grande. A gente estava até numa fase para chegar e fazer em outras igrejas, que era a intenção. E a intenção e o foco dele era o quê? Levar esse projeto para a rua. Nossa. A intenção era, pô, trazer as igrejas, trazer tudo e levar para a rua, cara. Tipo, fazer em cada região da cidade. Um incendeio em cada região da cidade, em cada zona. Para quê? Para a gente poder promover o impacto e a mesma coisa está acontecendo na igreja, no ambiente fora. Nossa, incrível, mano. E aí, cara, só que aí chegou novamente. Às vezes chegou um momento que eu fiquei tão ansioso por querer viver isso na rua, que eu comecei a querer já dar esse corpo, essa estrutura para o projeto, porque a gente tinha banda própria, a gente tinha vocal próprio, a gente tinha estrutura de logística, parceiros, patrocinadores e tudo. E aí, cara, chegou um momento que eu falei, cara, eu vou fazer o último na igreja e vou pra rua. Eu não falei pra fazer o último e vou pra rua, só que eu só falei assim, ó, esse vai ser o último. Eu falei, esse vai ser o último. E aí, cara, no último eu abusei, porque aí, tipo, uma coisa é você convidar as igrejas para participar e cultuar. Outra coisa é você trazer as igrejas e elas participarem da liturgia do culto. É verdade. Porque cada igreja tem a sua liturgia. Cada igreja tem a sua liturgia. Não estou falando aquilo que, inclusive, eu aprendo muito com os pastores, com o próprio meu pastor, com o próprio pastor Isaac, que aprendi também. Cara, cada igreja tem o seu espaço. Isso não vai acontecer no céu, claro, mas cada igreja tem o seu espaço e você tem que respeitar o espaço e a linha que existe ali, cara. É verdade mesmo. Eu não tenho como pegar o movimento da Assembleia e falar assim, pô, vou fazer aqui na IEQ e vai ser igual da Assembleia na IEQ. Não tem. Até esse tempo atrás, a Assembleia Sede veio aqui, né? Sim, sim. E aí a gente trocou ideia, eu e o Maicon, assim, tipo, mano, aí ele falou, mano, mas como que é a liturgia do seu culto? Eu falei, mano, fique bem à vontade pra colocar a liturgia aqui, mano, suas aqui, porque eu que tô convidando vocês, a gente tá convidando vocês pra vir e pra que nós possamos servir vocês, tá ligado? Exato. Foi esse nosso entendimento, assim, mano. Só que aí, claro, ele não tem, não tô falando nesse sentido que não possa acontecer isso, mas tem como isso virar um rito. Não. Não tem como isso virar um rito para a sequência dos cultos das igrejas. E aí o que aconteceu? Eu trouxe as pessoas para participar da liturgia. Entendi. Entendeu? Trouxe tipo uma pessoa de uma outra igreja, e participou efetivamente da liturgia. E aí, cara, aí foi vamos dizer, não vou dizer que foi a gota d'água, mas eu ultrapassei realmente os limites. E, pô, galera, mas a Assembleia tinha que... Muita gente que é radical vai falar, pô, a Assembleia tinha que fazer isso e tal. Gente que tava comigo falava isso. Gente que falava comigo, falava assim, pô, mas não pode parar, não pode acontecer. Eu falei, cara, eu errei, velho. Eu ultrapassei realmente, de fato, os limites que tem na igreja, cara, não. E aí, quando realmente veio a questão de encerrar por decisões superiores e tudo mais, cara, eu não tinha o que falar, porque realmente eu reconheci que eu estava errado. E o meu pastor falou muito bem comigo. Falou assim, ó, vai encerrar, o propósito talvez não vai morrer. Mas as pessoas que estão com você vão te abandonar, cara. É verdade. Porque as pessoas seguem o movimento, Fabrício. Elas seguem o movimento. Boa parcela, não vou dizer que abandonou, a gente tem amizade, temos uma consideração muito grande por todos que participaram. Mas uma parcela, de fato, sim. Mas uma boa parcela ainda continuou acreditando nesse propósito. E aí, chegando na estação gospel agora. Cara, a gente teve que pincelar isso aqui porque foi... Foi fundamental para chegar até 6 anos, cara. São 6 anos sonhando com um projeto que é a Estação Gospel hoje.
E aí, cara, sabe assim, isso foi... Nós estamos em 2023. Sim. Cara, ele encerrou no ano passado. No ano passado, ele encerrou em junho. Foi a última, foi em abril do ano passado. Foi em abril do ano passado. Encerrou o Incendeia. E aí, cara, sabe o que aconteceu? Você fala assim, cara, eu não sei como cenário mais. E, pô, a galera tava comigo, a galera tava comigo e falou assim, cara, vamos nós mesmos e tal, e tal. Eu falei, cara, eu não faço isso, cara. Se os pastores não abençoar, eu não vou, cara. Por que eu vou contra? É verdade, mano. Cara, Você tá sobre. Você não cara, tá ele tá sobre sobre... da bênção, Não, né? cara, eu tenho que partilhar da bênção deles, cara, porque eles também foram abençoados, cara, então a gente tem que seguir a bênção. E não correr contra a bênção, velho. Qual o sentido de rebelar, né? você rebelar, qual o sentido de correr contra a bênção? E aí, nesse aprendizado, cara, eu entreguei a Deus, orei, pedi perdão, reconheci com o pastor, falei, pedi perdão ao pastor, entreguei a Deus o propósito, falei, cara, Deus, não sei como viver isso mais, não sei de que forma viver isso, mas tá nas tuas mãos. E aí, cá entre nós, começou nisso aqui que a gente tá hoje, no podcast. Olha. Eu convidei o Theo, que a minha intenção era fazer um podcast nesse formato igual você fez, só de trazer evangélicos e até trazer pessoas que não é. Aí o que foi a intenção? Olha como que não morre às vezes o sonho na gente. Cara, eu vou trazer pessoas do podcast que é de outras religiões e tal, para conhecer, e a galera que não conhece religiões vão acabar conhecendo as diferenças que existem nas religiões. Eu trouxe galera nossa, comecei a trazer gente de outros segmentos até, tipo, eu trouxe Rosinha Ailon, que é da comunidade espírita, trouxe outras pessoas de outros segmentos para elas poderem apresentar o contraponto sem querer discriminar e tudo mais, mas eu punha ao meu lado, né? Colocava o seu ponto colocava de vista. a minha crença, deixando ela colocar a crença dela também. E aí eu trouxe o Theo na ocasião, no podcast, inclusive trouxe duas, uma para ele falar sobre ele e depois uma para falar sobre o testemunho do Theo. Quem nunca ouviu o testemunho do Theo, cara, é uma coisa... Aí, Theo, semana que vem? Traz que ele vem, cara. Traz que ele vem. É um testemunho, cara, que você precisa que você, cara, é impactante, cara. Um cara que saiu da morte, cara, que foi desganado por todos os médicos, até pro próprio filho que é médico, cara. Caramba, mano. O próprio Isaac também, que teve nessa fase com ele, foi, assim, surreal. Por que envolve o Theo aqui na conversa? Porque aí depois desse podcast e tudo mais que a gente teve, ele me chamou num café lá no City Posto em dezembro do ano passado. E aí ele falou assim... Aí foi a fase que a gente começou a iniciar os trabalhos com a Folha, né? Eu comecei a trabalhar comercialmente para a Folha em dezembro do ano passado. E aí ele pega nesse café e fala assim... Primeiro ele falou algo de Deus para mim, sobre o projeto, no Incendeia. Falou que eu errei. Ele falou sobre os erros meus. Falou, cara, você foi covarde, você foi isso. Eu senti que foi Deus usando ele para falar comigo. E aí depois ele deu um contraponto, né? De que falando assim, ele bateu, Deus faz isso, ele te bate, mas também te amassa. E te deixa bem preparadinho, te afina mesmo. E aí falou assim, só que agora eu tô com um projeto que tá no meu coração há muito tempo e eu quero, dentro do portal Notícias de Franca, abrir um espaço bem ao lado da logo ali, a antiga Folha de Franca, para a comunidade evangélica de Franca, para a gente só divulgar o evangelho de todas as igrejas, indistintamente. E eu quero que você coordene. Caramba. Cara... Deve ter sido, ó, mano. de junho para dezembro foram 5, 6 meses, tipo, sem pensar nisso. Cara. Nossa. Sem pensar nisso, aí do nada vem... Aí sabe quando, pum! Dá um... Aquele sentimento, tudo retorna, cara. Parece que vem tudo de uma vez. E aí, cara, na hora, eu falei, cara, claro, não tem como. E aí, aí foi de dezembro para fevereiro que foi o lançamento da Estação Gospel. Falei, vamos pensar, você pensa no nome, ora no nome. Você sentir no coração, você coloca, porque o Theo é visionário para nome, ele é inspirador para nome mesmo. E aí ele pensou no nome e falou, Estação Gospel. Aí vamos abarcar aqui vários... agora fugiu o termo aqui dos vagões. Vamos acoplar vários vagões que vão ser de diversas igrejas e todas as igrejas vão poder propagar o evangelho de forma online e de uma forma que a gente consiga exponencialmente alcançar. E aí o portal na época tinha uma audiência de 40 mil, hoje varia entre 60 a 110 mil acessos por mês. O portal tem um acesso muito considerável em Franca e no Brasil. E a gente vai ser os pioneiros. Aí a gente fez uma live no dia 8 de fevereiro, uma live para inaugurar. E a gente iniciou com 8 ministérios na fase inicial. 8 ministérios. Hoje a gente tem 14, está chegando agora para 16, com mais 2 que está chegando essa semana. 16 ministérios que compõem a Estação Gospel, onde a gente escolheu um colaborador que representa cada igreja. Não é... A gente tem um pastor lá, mas é porque ele não conseguiu encontrar um colaborador na igreja.
mas a gente sempre escolhe um colaborador, por quê? Para que não conflita realmente. E fora que também o pastor não vai ter uma rotina para poder mandar materiais e compartilhar materiais das igrejas ali. Para né? toda vez, né? Para toda vez que está mandando. E a gente deixou aberto para que o colaborador mande a quantidade que quiser, da forma que quiser. Caramba, mano, A gente, claro, dá um suporte para ele de arte, né, para a capa da matéria. Eu vejo que tem um padrão lá, eu acho isso muito importante até para ter identidade, né? Tem que ter identidade. Publicidade. Não vai entender realmente o que é. E aí, cara, nasceu a Estação Gospel e claro, tudo que nasce, às vezes no começo tem um boom, e aí às vezes tem aquela oscilação e tudo mais, para depois ir pegando e tudo mais. E aí, cara, de fevereiro para cá, foi uma crescente grande do projeto. Claro, teve alguns que acabou saindo por escolhas pessoais, mas todo mundo abraça, porque, vamos ser sinceros aqui, Fabrício, nem todas as igrejas ainda se conversam. E o propósito do projeto não era fazer uma unificação e dizer que vai existir um ministério unificado, Estação Gospel de todas as igrejas. Cara, não existe isso. Para de pensar que igrejas serão unificadas. Pode haver integração das igrejas por um propósito. A integração das igrejas, a união das igrejas por um propósito pode existir porque nós partilhamos de um reino só. E esse reino ele não está dividido. Sim. Ele é como um ecossistema nosso próprio. Ele subsiste. Ele não precisa de uma igreja para existir. Ele subsiste no coração de cada pessoa através da própria palavra que germina em nós. Então, assim, quando teve esse propósito da Estação Gospel, a intenção no começo, e eu falei pro Theo, você sabe do meu sonho, você conhece, você sabe o sonho da Estação Gospel, e aí nas reuniões com os colaboradores eu sempre fui pontuando no início, desde a fase inicial, falei, o sonho da Estação Gospel é fazer um projeto de evangelização, que é realmente o objetivo nosso também, na rua, cara. Bacana. Na rua, a gente tem que ter e a gente agora tá nessa fase final, reta final, inclusive, até muito, não sei se foi assim, proposital da sua parte, mas assim, nós estamos na reta final do primeiro culto ao ar livre interdenominacional em Franca. É um marco histórico para a comunidade evangélica de Franca. A gente tem 12, agora 14, que vão estar presentes realizando o primeiro culto ao ar livre lá na comunidade do Copacabana, no Jardim Bom Sucesso, numa rua que a gente já vai fechar ela, já está com o alvará expedido, a gente vai fechar ela com uma estrutura de palco, telão, tenda, com mais de 500 cadeiras, com uma ação social também para arrecadação de alimentos para as 300 famílias que residem lá. Bacana. E vamos promover um grande culto lá agora no próximo dia 28, semana que vem já. Semana que dia que é? Dia 28 vai ser no sábado. No sábado. Que hora? Às 16 horas. Das 16 às 4 da tarde. Galera. Convocados. Convocados. Todo mundo, eu vou estar lá. Maravilha. A gente tem um culto aqui, mas eu vou estar lá. Depois eu volto pra cá. A estratégia das 16 é para todo mundo poder ir pros cultos depois também. Não, então, cara, e pra gente encerrar. Sim. Deixa uma mensagem ali, mas antes, mano... Verifica se não... Deixa eu ir lá, cara. Vai lá enquanto eu bebo água. Eu acho, não sei vocês, que a gente tem que ter uma parte 2 aqui mais pra frente, galera. A gente pode conversar mais. Eu gosto de conversar, eu gosto de escutar muito, gosto de falar... Sei que vocês acham. Só a galera sugeriu que gostaria de que a gente falasse, a gente vem. Deixa eu vou... Verifica lá se tá certinho. Depois só vou deixar um texto que acho que remete bem ao que a gente conversou aqui hoje. Tá. Essa aqui é sua. Só me relembra aqui que é mesmo? Deixa o recado. Recado final. Certo. Galera, vou pontuar um texto que eu trago muito comigo, que é uma palavra que está em Coríntios, capítulo 2, versículo... Vou ler o versículo para vocês aqui, o versículo de número 14 até o versículo de número 15 só. Diz assim, mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar ou discernir, em várias traduções aí, corretamente o que diz o Espírito.
Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Para concluir, pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Essa é a minha palavra para você. Quando a gente se despir, quando a gente se retira realmente, de fato, do nosso lado natural e se reveste do espiritual, tendo a mente de Cristo, aqui eu vou dizer para você o que é o sentido dessa palavra mente de Cristo. Sabe o seu estilo aí? Sei lá, se você é um skatista, um punk rock, um roqueiro. Eu fui skatista, punk rock e roqueiro. Ela fala outro assunto aí. Então, para você, independente do seu estilo, independente do que você é, a mente de Cristo nada mais é, no sentido mais literal para você, jovem, é os modos operantes que Cristo foi. Repita, siga, imita o modo operante de vivência que Cristo foi. Como Cristo foi em certas circunstâncias, talvez na sua vida você esteja. De que forma que Cristo agiu diante isso, diante aquilo. Isso é o modo operante, como Cristo se postou, qual foi as atitudes que inclusive nós falamos aqui hoje, que Cristo teve em diversos cenários. Quais são as atitudes que você tem que ter, que Cristo teve naquilo que você vive. Isso é ter a mente de Cristo. E vai aquilo que a gente falou aqui. Quando nós somos assim, quando agimos assim com a mente de Cristo, nós conseguimos avaliar tudo que acontece à nossa volta. Mas as pessoas não conseguem discernir o que nós somos ou o que fazemos. Porque ninguém pode discernir o que Paulo falou, que é a mente de Cristo. Amém, galera? Esse é o meu recado para vocês. Quero voltar agora. E minha gratidão, inclusive, ao Fabrício, ao pessoal do Funimobit, por essa oportunidade de estar aqui. Primeira de muitos, né? Primeira de muitos, né? Já fica a deixa lá na Estação Gospel, a gente poder divulgar esse podcast lá. Se você quiser, divulga. Eu vou colocar você lá como colaborador. Para você divulgar bastante os trabalhos. E fica a deixa para depois você convidar os colaboradores também. Lá temos metodista, temos presbiteriana, temos 2 campos da IEQ, tanto esse quanto o primeiro. Temos as assembleias, 2 campos, Madureira quanto a Assembleia de Franca também, e algumas outras assembleias de outros ministérios, como a AD Restinga, Missões Urgentes, que inclusive a Priscila tá aí, uma convidada boa para trazer, xará da outra Priscila. A xará da outra. A Priscila da Missões Urgentes. Tá. Priscila Souza. Eu não conheço, Priscila Souza, eu não conheço, mas eu não fico nesse pesar não, viu, irmã? Pode vir. Cara, Deus usa muito ela também. Cara, vamos fazer essas conexões, porque... Que nem eu tava até comentando com ele no começo, cara, antes dos bastidores aqui, a gente teve um evento aqui, fizemos uma vigília, veio 4 igrejas diferentes, cara. E a gente, mano, foi um mover sobrenatural, foi algo assim, e eu gosto disso, tipo, eu gosto dessa questão de colocar outras igrejas e trocar ideias, e aprender. Ah, mas a doutrina mano, vamos, sabe, as doutrinas, deixa pra lá no seu âmbito, da sua igreja. Quando a da vigília é o quê, cara? Tá ali num só Deus, mano, tá ligado? Tipo, só tem um, cara. Vamos parar com essa doideira, muitas vezes, nossa, assim, de achar que é só fulano que vai pro céu, só ciclano que vai pro céu, cara. Você vai promover a comunhão, né? Isso aqui, ó, se a sua igreja for biblicamente correta, você tá na igreja certa, cara. Com certeza. Entendeu? Galera, quero agradecer você, irmão. Obrigado, meu amigo. Satisfação. Deus te abençoe muito na sua caminhada. Amém. Tanto como empresário, mas também na sua carreira ministerial aí. Amém. E que Deus te capacite, você e sua família. E que agora, daqui para frente, só seja coisas boas, andando de fé em fé, de glória em glória. E o resto a gente corre atrás, Com certeza. Até ele voltar, nós estamos aí. Igualmente. Deus continue prosperando também aqui todo o seu trabalho, pessoal. Só à frente, inclusive, na frente do Funimão. A gente não sabe que é fácil liderar jovens. É verdade. E a gente deixa o convite pro pessoal novamente reforçando por entrega. Cara, tem até que comentar. Acredite ou não, mas até pessoas católicas estarão presentes no evento. Ixi, aí essa é a hora de jogar. Ó, Mateus 9:37, galera. Seara é grande, mas são 6 feiras, hein, galera? Exato. Vamos pra cima, viu? Galera, só lembrando aqui, o evento, semana que vem. Dia 28. No caso, vai ser nessa semana, que foi na segunda, né? Exato. Mas na segunda no ar, nessa semana, sábado vai ter lá. E passando aqui antes de a gente encerrar aqui, se inscreva no nosso canal, curta, compartilha, lembrando, Culto Funes, todo sábado, às 20 horas da noite a gente vai estar aqui. E você sempre está sempre bem-vindo e para a glória e honra do Senhor Jesus. Cara, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Deus te abençoe, vai com Deus. Amém. E é isso, família. Forte abraço e até a próxima. Com Deus.